Aí, vamos começar então, né, pessoal? Galerinha, eu não sei se vocês lembram que tem uma interposição dessa matéria com a matéria lá do S2. Não sei se vocês lembram, né? Sim, eu lembro. Que bom que você lembra, porque já é um meio caminho andado, né? Então, assim, o que é que vocês preferem novamente? Vocês querem que eu vá falando os slides ou vocês preferem tirar as dúvidas? Hein? Acho que falando mesmo, Falando, professora. falando mesmo, né? Tá, jóia. Vou deixar aqui. É. Então, galera, geralmente, né, isso é muito importante, eu gosto sempre de lembrá-los isso. A gente só nasce com os seios maxilar e etimoidal, tá? O esfenoide, ele surge por volta dos 3 anos e o frontal por volta dos 5. Então, é muito provável que vocês cheguem a pedir exames de pacientes que não tenha seio esfenoidal e frontal. Então, não fiquem estressados com isso, né? Depende da idade. Com o passar do tempo, esse seio vai ser formado. Muita gente acaba interpretando erradamente como se fosse uma sinusite, né? Deixa eu só autorizar aqui a entrada. Pronto. Então, além disso, pessoal, lembrando que existem 4 incidências clássicas de radiografia. Existe a Walters, tá? Por que eu ponho esses nomes? Porque esses nomes caem em prova de residência, caem em pergunta de prova de residência. É meio ridículo, mas cai, tá? Então, o Walters é quando a gente faz essa incidência mento-naso, né? Quando você encosta literalmente o queixo e o nariz no filme, tá certo? Então, com isso, você dá uma melhor visualização dos seios maxilares, tá certo? Além dessa incidência, né, de Walters, existe a incidência Cadwell. A incidência Cadwell é quando ela é occipito frontal. Você encosta a testa e o nariz no filme. Com isso, você vê muito bem o seu frontal, tá certo? Como é que eu diferencio uma incidência de outra? A incidência de Cadwell, você consegue ver o zigomático aqui, ó. Você vê esse osso projetado dentro do seio maxilar. Enquanto que a Walters, você não vê, tá vendo? Você não tem nada aqui de osso nessa região do zigomático. Ó, percebam a diferença, tá certo? Então, Walters, né? W, você inverte, vira M, seu maxilar. E Cadwell é seu frontal. A incidência de perfil, ela vai servir para a gente ver mais a região dos esfenoidais e trabeculado etimoidal, tá? Embora não seja capaz de dizer direita e esquerda, né? E a HITS, ela vê essa incidência que literalmente eu nunca vi e nunca fiz na minha vida, mas ela cai em prova, tá? Eu mesma fiz, eu acho que eu fiz 3 questões de prova de residência perguntando HITS. No ano que eu fiz. Então, assim, a galera não tem criatividade, tá? Então, o que é, né? Você faz essa posição esdrúxula, você faz uma hiperextensão do pescoço, encosta a região da alta convexidade no filme, né? O raio entra por aqui, por baixo do queixo. E aí, com isso, você consegue ver aqui a arcada dentária superior e inferior, estão projetadas juntas. E isso aqui seria o seu esfenoidal, tá certo? Então, HITS é a melhor sequência para ver seus esfenoidais, tá? Mas cá entre nós, pessoal, eu falei isso para vocês lá no S2. A gente precisa pedir radiografia de seios da face para alguém? Não. Não, ainda bem que você falou, eu não vi quem foi que falou. Doutora, não escutei a pergunta, pode repetir? A gente precisa fazer radiografia de seios da face para diagnóstico de sinusite para alguém? Não. Não, a clínica é soberana. Exatamente, pessoal, porque o diagnóstico é clínico, tá? Então, assim, qual é o diagnóstico? É clínica, a pessoa vai ter peso, dor facial, vai ter coriza. Quando ela deita, muitas vezes ela tosse, tá? Então, muitas vezes essa sinusite, ela segue depois de uma infecção de vias aéreas superiores. Então, existe essa história patológica pregressa, né? A pessoa pegou uma gripe e daí evoluiu com dor facial, tá bom? Então, não precisa, tá? A gente não precisa pedir para ninguém. Geralmente, como é que é a conduta? O paciente chegou, você escuta a história dele
E a história típica de sinusite é, então você prescreve um antibiótico, tá? Se passou 3 dias e esse paciente não melhorou, ou ele tá pior, tá piorando, tá tendo febre, né? Você diz para ele voltar ao hospital. E aí, ou pronto-socorro, ou eventualmente uma UPA, né? Onde quer que você esteja no posto. E aí, nesse momento, significa que a sinusite está complicando. Quando a sinusite está complicando, o exame que eu peço é tomografia de seios da face. A radiografia, ela não é capaz de me dar diagnóstico de complicação, tá? Então, assim, basicamente, pessoal, a gente tem as sinusites agudas, subagudas e crônicas, tá? A professora Tereza, ela usa uma classificação que é aguda ou crônica. Tudo bem, podemos usar essa, aguda ou crônica. Aguda seria englobando a subaguda, então ficaria até 12 semanas, né, de processo inflamatório dos seios da face, e crônico seria após 12 semanas, tá certo? Porém, visualmente, na imagem, eu sou incapaz de dizer que a sinusite tem 11 semanas ou que ela tem 13 semanas. A imagem é igual, tá? A imagem só começa a alterar, a diferenciar uma sinusite aguda de uma crônica, quando essa crônica já tem mais de 2 anos, tá? Um negócio assim de anos de evolução, tá bom? Então, inicialmente, eu sou incapaz de dizer a diferenciação dessas. Por isso que se você não tiver uma história, a gente, radiologista, acaba laudando que o paciente ele tem sinais de processo inflamatório agudo ou crônico agudizado. A gente não consegue dizer. A não ser que exista uma história muito bem marcada do paciente nos dizer que há 2 anos, sei lá, há 5 meses ele tá com aquela sinusite, entendeu? Daí você diz que tem sinusite crônica por conta da história, mas não é nem por conta do achado radiológico, tá certo? A grande diferença, o que vai nos marcar para a gente dizer que a sinusite é crônica, geralmente por volta de 2 anos de evolução, é quando o paciente tem hiperostose óssea, quando a parede dos seios da face começa a ficar espessada, fica mais branco, tem mais parede óssea, tá certo? E além disso, muitas vezes a secreção, ela pode ficar um pouco mais branca também. E a secreção mais clara, ela nos indica que o patógeno que está cometendo aquilo ali, muitas vezes é fungo, tá? Pode ser que seja fungo, ou pode ser que seja apenas uma secreção que já está desidratada. Você não tem como ter certeza se é fungo ou se é secreção desidratada, tá? Então, fiquem com essa visualização, né, para vocês se guiarem, tá bom? E aí, aqui é só lembrando para vocês como é que é o processo patológico da sinusite. Então, a sinusite você vai ter inicialmente um espessamento do revestimento mucoso. Então, a mucosa, ela fica espessada por conta de edema. E além do edema, você pode ter ou pode não ter, não é obrigado a ter as duas coisas, você pode ter pus dentro do seio, tá bom? Então, presença de espessamento da mucosa ou presença de pus, secreção dentro do seio, são os 2 critérios objetivos que eu uso para dizer que o paciente tem sinusite, tá bom? Isso aguda ou crônica, se for uma crônica que não é com anos de evolução. Se tiver mais de anos de evolução, 2 anos de evolução, você vê, além disso, espessamento da parede óssea, que a gente chama esse termo de hiperostose, tá? Quando a gente vai falar de raio-x, a gente acrescenta também essa redução global de aeração. Você olha para um seio, ele é um pouco mais claro do que o outro, né? Mas isso aqui é um dado que ele é um pouco subjetivo. Vocês vão ver agora algumas radiografias, vocês vão perceber que às vezes na radiografia pode ser um pouco subjetivo, tá? Então, assim, que incidência é essa, galera? Walters, exatamente. Eu não tô vendo aquele negócio aqui nos arcos zigomáticos. Eu tô vendo bem o seio maxilar. Ah, professor, eu tô vendo o frontal. A gente também pode ver o frontal, não tem problema não, tá? Então, o que a gente percebe aqui? Que seu maxilar direito, ele tem um espessamento da mucosa, né? E talvez ele tenha até uma formação de nível hidroaéreo aqui, tá certo? Então, aqui a gente tem uma sinusite certamente nesse seio. Dentro do seio frontal direito também tem um material, tá mais branco do que o lado contralateral, estão percebendo? O frontal direito tem um material aqui,
tá? Então, isso aqui deve ser também sinusite. Mas eu também acho que tem um pouco de espessamento do revestimento mucoso desse seu maxilar esquerdo. Próximo da parede, você percebe que tem uma cor mais branca do que esse miolo aqui. Então, isso aqui seria uma sinusite bilateral, né, dos seus maxilares e do seu frontal direito, tá bom? Essa outra incidência, né, mesma coisa, que incidência é essa? Mento naso também. Exatamente, frontonaso, Walters, tá certo? Então, mais uma vez aqui, a gente está vendo bem os seus maxilares. Observe que o seu maxilar esquerdo tá com o espessamento mucoso e ele também tem tá bem repleto. Como é que a gente chama esse negócio branco aqui dentro do seio? A gente pode chamar isso de obliteração. O seio maxilar esquerdo, ele tá parcialmente obliterado. Isso é, ele deveria estar completamente ocupado por ar, mas ele está ocupado por espessamento do revestimento mucoso e secreção. Então, você pode dizer que o seio maxilar esquerdo está obliterado, parcialmente obliterado, tá? Então, isso aqui é um sinal de sinusite desse seio. O seu maxilar direito, diga. Isso é um aparelho, é? Aparelho Isso dentário. é um aparelho, exatamente, aparelho dentário, né? O brackets, né? Que a gente chama isso aqui. Então, são os brackets de cada dente. E aqui, galera, tem o espessamento do revestimento mucoso no seu maxilar direito, né? Aqui também tem, ó. Era para esse A tá encostando aqui na parede, né? Mas a gente vê que tem uma área mais cinza aqui. Isso é espessamento mucoso. E os seus frontais também estão com cara que tem uma redução global da aeração desses seios. Tá? Então, aqui é uma sinusite dos frontais e dos maxilares. Aguda ou crônica agudizada, eu não sei, não consigo dizer. A história me dirá, tá? Então, a história me dirá. Essa outra situação, perceba que aqui também é Cadwell, né? Frontonaso, a incidência, e a gente tem um velamento, aqui é uma obliteração completa dos seus maxilares. Obliteração completa é igual a velamento. Tá? Então, velamento é um termo que a gente usa quando não tem mais ar nenhum dentro do seio, tá? Eu coloco essas imagens para vocês compreenderem a diferença dos termos. Então, velamento seria uma obliteração total, essa daqui seria uma obliteração parcial, tá bom? E essa outra aqui, aqui tem uma obliteração parcial também, né? Mas tem um pouquinho de secreção. O paciente fez o exame em pé, então tem uma formação de nível líquido aqui, tá? Vai ter um outro exame, esse daqui, ó, o frontal, eu vou até colocar aqui para fazer a apresentação. Aliás, eu posso tirar isso aqui mais fácil. Ó. Então, que incidência é essa? A gente mudou a incidência. Qual é a incidência que aparece o arco zigomático? Frontonaso. Frontonaso, é a Cadwell, né? Exatamente, tá? Então, percebam que aqui é para eu ver seu frontal. O seu frontal direito, ele tem um espessamento do revestimento mucoso e ele tem um nível hidroaéreo. Então, aqui tem os dois critérios para dizer que tem uma sinusite do seu frontal direito, tá? Aguda ou subaguda ou crônica? Não sei. Então, eu chamo isso, uma sinusite aguda / crônica agudizada. Não sei. A história me dirá, tá? Aqui não tem nenhum critério para eu dizer que isso aqui é agudo ou subagudo, é a mesma imagem, tá? Nessa outra situação, só para mostrar para vocês o piercing, tá? Que é uma coisa bem comum da gente ver. Redução global da aeração, tá? Essa outra imagem aqui, que tem uma estrutura calcificada, arredondada, junto da parede, dentro do seio, isso aqui a gente chama de osteoma. É um tumor benigno, tá? Dos seios da face, muito comum esse tumor. Geralmente ele não dá nada, só para vocês saberem que ele existe, tá? O que é que muitas vezes acontece? O osteoma, ele pode estar associado à síndrome de polipose adenomatosa familiar. Então, às vezes, vale a pena você perguntar ao paciente se ele tem alguém na família que tenha tido câncer de cólon, tá bom? Porque pode ser que ele tenha herdado essa síndrome. Se não tiver, é um achado incidental, isso não dá nada, tá? E nessa outra incidência aqui, né, essa outra radiografia, você observa que compara o lado direito, o seu maxilar direito, as paredes do seu maxilar direito, com as paredes do seu maxilar esquerdo. Percebam que tem um espessamento ósseo dessa parede.
Então, isso aqui é um sinal de sinusite crônica, tá? É o tal da hiperostose óssea. É justamente quando você tem aumento da espessura da parede óssea, tá bom? Então, esse é o grande marco de uma sinusite crônica. Esse paciente, agora, ele não está nem com sinusite, mas ele já teve sinusite crônica, porque a parede espessou globalmente, tá? É um critério que a gente usa. Indo para a tomografia. A tomografia é o melhor exame para a gente ver sinusite. É o padrão ouro, tá? Tanto sinusite aguda como crônica, como também as complicações da sinusite, tá? A gente coloca essa imagem inicial aqui, que é para vocês entenderem como é que é o orifício de drenagem, tá? Então, aqui é o seu maxilar direito, né? O seu maxilar direito, perceba que tem um orifício de drenagem aqui, esse aqui chama infundíbulo, e o infundíbulo drena o conteúdo do seio aqui para essa região da concha nasal, tá certo? Então, quando a gente tem alguma obliteração nessas vias de drenagem, isso pode se tornar problemático, e são justamente pacientes que têm várias vezes sinusite. Não sei se alguém de vocês é uma dessas pacientes. Às vezes tem uma galera que, assim, tá sempre com sinusite, tá sempre com sinusite. Vale a pena fazer, sim, uma tomografia de seus da face, porque daí você consegue estudar a variação anatômica desse paciente. Vai que ele tem uma concha nasal média enorme, que diminui aqui o orifício de drenagem, né, do seio maxilar, né, pode haver uma compressão. Ou vai que ele tem um esporão ósseo, isso aqui é o septo, essa região do meio é o septo nasal, onde tem osso, né? Vai que esse septo tem um desvio, tem um esporão ósseo para cá que acaba comprimindo essa drenagem do seio. Então, às vezes, esses pacientes que têm várias sinusites ao longo da vida, pode ser que tenham variantes anatômicas e que, eventualmente, se você opera, melhora, tá? Então, só para vocês saberem que cada seio tem o seu orifício de drenagem, tá certo? O maxilar é essa região aqui do infundíbulo, tá? Que a gente até coloca aqui em maior aumento. Isso aqui seria o infundíbulo, essa área de coluna aérea, tá certo? Então, vai que aqui tem alguma alteração nessa morfologia que diminui aqui a amplitude do infundíbulo, e aí isso é um motivo para a sinusite, né? Por isso que é importante, eventualmente, você fazer esses exames, caso você tenha história de sinusite crônica. Tomografia é o melhor exame. Só mostrando para vocês os seus esfenoidais, visto num plano coronal, tá? Então, eu já estou aqui num plano coronal, e esses dois planos são axiais, tá certo? Aqui mostrando o trabeculado etimoidal e os seus esfenoidais. Essa região aqui é o orifício de drenagem dos seus esfenoidais. Chama recesso esfenoetimoidal, tá? Então, aqui, o paciente às vezes tem um pólipo aqui, nessa região. E aí ele faz várias vezes processo inflamatório aqui dentro, porque não consegue drenar essa secreção que é produzida no seio. Então, são motivos para você ter infecção crônica, tá? Na tomografia, como é que a gente vai ver as sinusites? Mesma coisa, espessamento do revestimento mucoso, e você pode ver nível hidroaéreo, ó. Observe aqui que o paciente fez o exame, né? Você consegue ver direitinho que tem uma área que tem ar, e outra área que tem secreção aerada, tá? Então, isso aqui são critérios para você dizer que ele tem sinusite dos dois lados. Além disso, esse paciente especificamente, ele tem uns contornos lobulados. Vocês percebem que tem umas ondinhas aqui, ó, desse lado? Isso aqui pode ser que quando o paciente enxugue esse processo inflamatório, permaneça uma bolinha aqui dentro. E aí isso pode ser um pólipo, né, que é um tecido sólido, né, que cresceu, ou pode ser um cisto de retenção, que é uma área de acúmulo líquido. Eu não consigo dizer que aqui tem pólipo ou cisto, eu digo só que tem um espessamento do revestimento mucoso, de aspecto lobulado, de contornos lobulados, e aqui pode ter um pólipo ou um cisto de retenção de permeio, aí. Quando a pessoa sai desse processo, né, você vê um pólipo. Seria mais ou menos isso aqui, ó, espessamento do revestimento mucoso lobulado. Pode ser que tenha um pólipo ou um cisto de retenção aqui. Quando o processo inflamatório sair daqui, pode ser que fique uma bolinha, né? Mesma coisa desse lado, ó, é um espessamento do revestimento mucoso lobulado, tá? E isso aqui é secreção. Secreção formando nível líquido, tá? Isso aqui é secreção, é uma pequena quantidade de secreção. Isso aqui é uma sinusite, né, do seu maxilar esquerdo, tá bom? Tem um pouquinho de secreção formando nível hidroaéreo. Quando você vê muito reto também, tem cara de secreção, tá?
E, além disso, pode ser que esse revestimento mucoso tenha pólipo ou cisto de retenção aqui. Esse aqui você tem mais cara de pólipo ainda, né? Isso aqui é uma reconstrução, é um corte no plano coronal, você tá vendo o olho, a pálpebra do paciente, né? Isso aqui é o seu frontal esquerdo. Perceba que tem um espessamento do revestimento mucoso de contorno lobulado, né? Isso aqui deve ser um pólipo ou um cisto de retenção. Não consigo diferenciar pela tomografia essas duas entidades, tá? Então, é uma coisa ou outra, tá bom? Além de nível hidroaéreo, tá? Ele tem uma sinusite do seu frontal esquerdo e também tem sinusite um pouquinho do seu frontal direito. Essa imagem, o que é que a gente está vendo aqui? Está totalmente obliterado. Totalmente obliterado. Como é que a gente chama isso? Igual na radiografia. Velamento. Velamento, show de bola. Velamento, excelente. Então, isso aqui é um velamento, tá? Bilateral. Outra coisa interessante, pessoal, eu não sei se vocês conseguem notar, tem uma área aqui que é mais clara dentro desse seio do que aqui. Vocês percebem? Aqui é um pouco mais escuro, aqui é um pouco mais claro. Conseguem perceber? É discreto mesmo, não é uma coisa muito chocante, não. Aqui é um pouco mais claro do que aqui dentro. Sim, professora. Boa, Bárbara. Então, se vocês, o que é que isso me denota? Me denota ou que essa secreção, o agente etiológico é fungo, ou que é uma secreção desidratada. Às vezes a pessoa tá com essa, tipo assim, não lavou o nariz nunca na vida, né, e tá com sinusite já há bastante tempo. Pode ser que seja só por conta disso e que não seja fungo. Mas, geralmente, quando você vê secreção mais clara, diferença de cor, é colonização fúngica, tá? E muitas vezes esses velamentos completos, que tem essa densidade mais branca aqui dentro, se tornam sinusites crônicas, porque como o agente etiológico é fungo, e o paciente muitas vezes ele vai no médico uma vez, aí não vai mais, aí vai daqui a um ano, então vai passando o tempo, e aquilo ali, quando você vai ver, na verdade, desde o começo era fungo, e ele não tratou adequadamente e aquilo ficou crônico, né? Então, é muito comum que secreções crônicas sejam causadas por fungo, porque muitas vezes o paciente só recebe de cara antibiótico para bactéria, né? Outro exemplo aqui, pólipo ou cisto de retenção, ou como é que é esse formato? Formato bem lobulado, tá? Então, isso aqui é bem cara de pólipo ou cisto de retenção. Tá bom? Esses contornos aqui arredondados, pólipo ou cisto de retenção. E existe uma doença que é a doença polipóide nasal, né? Que faz vários pólipos aqui, os contornos bem lobulados. Isso aqui, às vezes, muitas vezes a pessoa tem que operar, porque isso aqui oblitera o infundíbulo, o recesso de drenagem lá do senoide, o recesso esfenetimoidal, e a pessoa pode ficar tendo sinusites de repetição. Tá? Então, quando você vê isso aqui, várias regiões lobuladas, né, tem cara de ser uma doença polipóide mesmo, apesar da gente não conseguir distinguir se é cisto ou pólipo, porque tem vários, muitas vezes a gente acha que vai mais para o lado de pólipo, tá? Essa doença poliposa, tá? Espessamento geral, isso aqui, vários exemplos, mesma coisa, né? Obliteração, velamento aqui do seu esfenoidal esquerdo, tá? Também tem um conteúdo um pouco mais claro no interior. Então, isso aqui pode ser colonização fúngica, tá bom? Agora, finalmente, um exemplo clássico de sinusite crônica. Sinusite crônica é isso aqui, galera. Espessamento da parede do seio. Olha para a parede do seio maxilar esquerdo, olha para a parede do seio maxilar direito, né? Então, perceba que está bastante espessado. Então, isso a gente pode chamar pode falar normalmente, espessamento da parede do seio ou hiperostose óssea, tá? Isso aqui seria uma hiperostose óssea, é o termo radiológico mais correto. Isso é sinal de sinusite crônica. Além disso, formação de calcificação no interior do seio, tá? Também são sinais de sinusite crônica, tá bom? Isso aqui é um plano axial e é o mesmo paciente visto num plano coronal, tá? Então, aqui, sinal de sinusite crônica. E aqui é um osteoma, né? A mesma que a gente viu lá no raio-x, visto aqui na tomografia, tá? Complicações, pessoal. Todo processo inflamatório pode complicar.
apesar de quando a gente tem sinusite crônica, a gente ter esse espessamento da parede do seio, quando o processo é agudo, pode acontecer erosão óssea, tá? Então, isso aqui é uma situação que, infelizmente, eventualmente acontece, que é a meningite, né? A meningite vai acontecer por quê? A pessoa tem uma sinusite no seu frontal, por exemplo, e é uma sinusite de uma bactéria agressiva, e pode ocorrer erosão da parede desse seio. E aí, com isso, o pus que estava dentro do seu frontal, ele comunica-se com o líquor. E esse paciente pode evoluir com meningite, tá? E é uma situação muito grave. Percebam, não sei se vocês lembram da anatomia, o nariz, né? O ar que entra aqui no nariz, ele se comunica com as fossas nasais. Então, esse paciente, essa região dos seios da face é uma região suja, tá? Porque ela se comunica com as bactérias do meio, né? Do meio externo. Então, isso aqui é o paciente o tempo todo fazendo meningite. Então, precisa fazer uma cirurgia, sim, para colocar algum anteparo aqui, que cubra esse buraco, literalmente ósseo, né? E que separe o que está dentro do crânio, né? Do seio, tá certo? Porque senão a pessoa fica tendo meningite de repetição. Outra situação muito comum, pessoal, é a celulite orbitária. Então, celulite orbitária, olha para esse olho aqui direito, olha para o olho esquerdo. O olho esquerdo, essa região aqui da pálpebra dos planos superficiais, está bem edemaciada, tá? Isso aqui, e além disso, né, a gente ainda tem a causa. A causa foi um processo inflamatório aqui nos seios da face à direita, à esquerda. Isso aqui, por contiguidade, contaminou, que infectou essa região da órbita, porque são estruturas muito próximas, tá? Então, celulite periorbitária é uma complicação que, infelizmente, das complicações é a complicação mais comum. E é muito comum em criança, tá? Quando ela pega só essa região anterior à órbita, é menos mal. Quando ela pega essa região posterior, que é onde tem o nervo óptico, a gente chama de celulite pós-septal. Isso é grave, isso pode dar perda da acuidade visual. É muito grave, tá, pessoal? Então, a maioria das sinusites, elas cursam muito bem, evoluem muito bem. Mas quando elas complicam, devido ao local onde está os seus da face, né, um local muito nobre, pode acontecer complicações muito graves, né? Então, celulite pré-septal, essa daqui, e a pós-septal seria quando acomete essa região aqui de trás, tá? Outro exemplo que, eventualmente, a gente vê bastante é a mucocele. A mucocele é uma lesão benigna. É como se fosse muco, tá? Que ficou aqui aprisionado dentro de uma célula do trabeculado etimoidal e, por algum motivo, esse muco começa a aumentar de tamanho, não há drenagem, e ele pode, inclusive, empurrar a órbita para o lado contralateral. E a pessoa pode começar a ter diplopia. Diplopia é ver duas pessoas, né? Quando você não tem... a órbita não está bem sincronizada no mesmo lugar, as duas, né? Se tem alguma coisa que está empurrando o globo ocular, você pode ter esse tipo de alteração, tá? Que é a diplopia. E aí causada por um mucocele, tá? Isso aqui é uma lesão benigna que você literalmente faz uma cirurgia para tirar esse muco e fechou, tá tudo bem, tá? Qual é o papel da ressonância? A ressonância, pessoal, a gente literalmente só pede quando a gente pensa que seja um tumor, tá? A gente consegue ver muito bem sinusite na ressonância, mas a gente não consegue ver o osso. E por que a gente não vê o osso, a gente fica limitado em dizer se a sinusite é crônica ou aguda. Então, o padrão ouro para sinusite é tomografia mesmo, tá certo? Então, exemplos de como a gente veria uma sinusite numa ressonância, né? A gente geralmente vai pegar as sequências que são ponderadas em T2, né? Que aí o líquido fica branco, então você percebe que tem aqui um espessamento do revestimento mucoso, tá? Dos seus maxilares. E aqui nesse caso aqui, tem inclusive líquido dentro desse seio, tá? Do seu maxilar esquerdo. Então, isso aqui é um sinal de sinusite aguda ou crônica agudizada. Eu não tenho dados para me dizer isso pela imagem, né? Eu preciso da história mais uma vez, tá? E nas sequências que são pós-contraste, eu vejo o realce da mucosa. Isso aqui, ó, são as carótidas que estão brancas e as vertebrais que estão brancas, e tem alguns vasos aqui na face que estão brancos.
Então, isso aqui é um T1 pós-contraste, tá? Perceba que o líquor aqui ao redor da medula, ele tá preto. Então, isso aqui é um T1 pós-contraste, só para vocês saberem disso, assim. Não vou cobrar as sequências de vocês, não, tá? Mas perceba que pode haver o realce ao meio de contraste, tá? Quando você injeta contraste, essa mucosa, ela realça, tá bom? Professora, e para ver a variação anatômica Para ver e seios variação, da face, é tomografia. melhor a tomografia? Tomografia, porque as variações anatômicas muitas vezes têm relação com os ossos, tá? Então, para a gente estudar bem essa região, a tomografia é maravilhosa, né? A gente consegue ver muito bem, ó. Você vê bem aqui passando da mesma amplitude de um lado do outro, né? Você vê bem as conchas, tá? Os cornetos, aqui é o corneto nasal médio, o inferior, tá bom? Às vezes esse corneto, ele fica muito grande, a gente chama de concha nasal média bolhosa, é quando ela fica enorme, tá? E ela pode diminuir a amplitude desse recesso, por isso que a pessoa tem várias sinusites de repetição, tá bom? Às vezes o desvio do septo é um desvio importante, também pode causar sinusite crônica, tá? Às vezes a pessoa tem um pólipo justamente aqui na drenagem, na área da drenagem, no trajeto, e isso aí também pode causar sinusite crônica, tá bom? Então, são exemplos, né, para a gente ficar atento e eventualmente não deixar passar uma pessoa que pode ter uma cura para essa sinusite de repetição, tá bom? Show, né? Eu coloquei aqui esse slide que eu acho que vocês têm que ter isso sempre em mente, pessoal. Não só dessa campanha, né, mas de maneira geral, que a gente tem um papel, sim, de tentar tornar o mundo menos desigual, tá? E a gente tem que fazer a diferença. É uma coisa que, de fato, o mundo é muito desigual, o mundo é muito preconceituoso, e a gente, como médico, tem que ter essa noção, inclusive é o que diz o primeiro linha do Código de Ética Médica, né? Para você tratar a medicina com coletividade, né? E sem discriminação de qualquer natureza, tá certo? E era isso, galera. Professora, Hum. tem como a senhora repetir o que a senhora estava falando no começo sobre quando é que pede exame de imagem na sinusite? Com certeza. Sinusite, pessoal, se o paciente tem uma história clássica de sinusite, eu não preciso pedir nada para ele, nada. A clínica é soberana. Você vai tratar com antibiótico mesmo, tá certo? Se não melhorou, se passou 3 dias, não melhorou, se ele começou a ter febre, né? Se ele é para ele estar muito melhor. Se a gente acertou no remédio, é para ele estar muito melhor com 3 dias, tá? Se ele piorou ao longo desses 3 dias, ou se começou uma febre, se ele tá com uma dor de cabeça que parece meningite, se ele começou a aumentar o tamanho do olho dele, parece uma celulite periorbitária, tá? Se acontecer alguma coisa estranha, mudou o quadro, eu vou pedir a tomografia de seios da face, porque ela vai me dizer sinais de complicação, inclusive se a secreção é mais clara ou mais escura. Então, você já consegue até ir palpando. Nossa, essa secreção está tão clara, pode ser que seja fungo, né? Você já começa, você muda o antibiótico daí. Ou então, vixe, ela está com dor de cabeça, está agora com irritação meningia, tem uma área aqui de descontinuidade, fez uma erosão óssea aqui, deve ter sim uma meningite. Então, a tomografia, ela vai te dizer tanto de complicações, pode te falar de agente etiológico, tá certo? E aí, é nesse sentido que a gente vai pedir tomografia. Raio-X a gente não deve pedir nunca, para ninguém, porque o raio-X é muito limitado. A informação que o raio-X vai me dar, a clínica me deu já. Então, eu não vou precisar irradiar esse paciente à toa. E, geralmente, o paciente fica bem. Você começa a tratar ele fica bem, resolve o problema. E sinusite é uma doença que acomete pessoas mais velhas, mas acomete também muita criança, tá? Então, assim, para que é que eu vou ficar irradiando o paciente se eu posso dar um antibiótico e ver como é que é? Em poucos dias eu tenho que ver como é que é essa evolução, né? Tipo, sempre, pessoal, não só para sinusite, tá? Sempre que vocês passarem alguma prescrição para o paciente de vocês, digam para ele, se ele não melhorar, voltar para o médico. Olha, meu senhor, se você não melhorar, volte, retorne, tá? É para estar melhor, não é para ter febre, não é para ter nada. Você pode explicar, inclusive, as complicações possíveis,
tá? Porque quando o paciente está atento e está ciente das coisas, ele fica mais tranquilo também, né? E às vezes tem paciente que é muito desorientado, que você não fala para ele voltar, e ele toma durante 14 dias o remédio, e ele está lá com uma cefaleia horrorosa, né? Que inclusive tem sinais de irritação meníngea, e ele não procura um médico. Então você tem que sempre dar esse enredo, né? Vai tomar o remédio. Se você não melhorar em 3 dias, volte aqui no hospital. Se piorar antes, amanhã tá com febre, volta, não tem problema não. Né? Porque é sinal que a bactéria não era essa. Medicina é muito por estatística. A gente vai muito pela epidemiologia, né? Então, pode ser que eventualmente o paciente em questão saia da epidemiologia, não seja os agentes mais comuns, tá certo? Ficou claro isso? Obrigada, professora. Ficou sim. Professor, e se for uma criança, aí pede a tomografia também? Se complicou, tomografia, com certeza. O raio-x não vai me dizer nada sobre complicações, tá? Então, vamos pedir o método correto, né? Não adianta nada você pedir um raio-x. Daqui a 3 dias é uma criança, né? Não quer irradiar. Cara, melhor você irradiar logo, porque não vai resolver. Você não vai responder nada ao raio-x. O raio-x, ele é muito limitado, tá? A informação que eu obtenho do raio-x é a mesma que eu obtenho da clínica, só isso. Não consigo comprovar que teve erosão a ponto de fazer meningite, não consigo prosseguir, tá, no tratamento. Então, você vai para o que tem que ser feito. É tomografia, tá? Certo, obrigada. De nada. Professor, e quando o hospital não tem tomografia, o raio-x ainda ajuda? Ou O raio-x de seios da face, pessoal. Raio-x é maravilhoso, raio-x de tórax é fantástico, raio-x de membros é maravilhoso, é fantástico, a gente vê fratura, a gente vê tudo no raio-x. Mas para seios da face, eu não respondo nada com raio-x. Então, você está apenas irradiando o paciente sem trazer benefício para ele. É melhor você pedir para ele fazer o exame em outro lugar. Você, olha, fulano, não sei se houve uma erosão aqui, não sei se aconteceu alguma coisa diferente, né? Você está complicando, não é uma sinusite habitual, então eu acho que vale a pena mudar. Se estiver no interior, às vezes tem clínica, né, no interior que a pessoa consegue fazer tomografia e pagar, entendeu? Mas né, esse é o momento, essa é a indicação. Tem indicação? Tem indicação de tomografia, tá? Certo. Ok? Alguém mais com alguma dúvida? Pessoal, então eu vou reconvidá-los, né, para mesa redonda que vai ter da Lidim, que vai ser às 19h30, tá bom? E aí eu mandei o link no grupo do WhatsApp de vocês, e assim, é um assunto interessante, porque não só pelo cotidiano, inclusive vai cair na prova de vocês, tá? É uma maneira de vocês fazerem uma agregação tanto radiológica como clínica, tá bom? Pois um beijo bem grande para vocês, eu acho que a gente vai encerrar a conferência, né? Obrigada, professora. Boa noite. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada por terem comparecido. Um beijo enorme. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, prof. Arrasou. Valeu, querida. Tchau.